Fala, minha galera do canal Audiolivros. E antes da gente começar o audiolivro de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para você ficar a par de todos os nossos vídeos. Aqui, gente, são vídeos 3 vezes por semana. Beleza? Quinta, sexta e sábado. Não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo, e não nos programas mais recentes de TV. Porém, imaginou que, se desse novos hábitos às pessoas, não precisaria fazer isso. Quando as pessoas se reunissem, seus instintos seriam discutir a Bíblia, rezar juntas, dar corpo à sua fé. Por isso, Warren criou uma série de currículos, usados em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos, que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos. Se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha, afirmava o manual de um dos cursos de Saddleback. Todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos. Nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por alguns bons hábitos, que vão lhe ajudar a acrescentar na semelhança com Cristo. Pede-se que todo membro da Saddleback Church assine um cartão de pacto de maturidade, prometendo aderir a 3 hábitos: ter um tempo de silêncio todo dia para refletir e rezar, pagar um dízimo de 10% de sua renda e participar de um pequeno grupo. Dar novos hábitos a todo mundo tornou-se um foco da igreja. Uma vez que fazemos isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo. Está com você. Nós lhe demos uma receita. Warren me disse: não temos que guiar você, porque você está guiando a si mesmo. Esses hábitos se tornam uma nova identidade própria, e nesse ponto, só precisamos apoiar você e não atrapalhar seu avanço. A descoberta de Warren foi que ele podia expandir sua igreja, do mesmo modo que Martin Luther King fez o boicote crescer, apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos. Transformar sua igreja num movimento, no entanto, dimensioná-la de modo a acolher 20.000 paroquianos e milhares de outros pastores, exigia algo mais, algo que a tornasse auto-perpetuante. Warren precisava ensinar às pessoas hábitos que as levassem a viver com fé, e não por causa de seus laços, mas porque isso é quem elas são. Este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos. Para que uma ideia cresça para além de uma comunidade, ela deve ser autopropulsora, e o jeito mais garantido de atingir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir. Conforme o boicote aos ônibus expandiu-se, de uns poucos dias para uma semana, depois um mês, depois 2 meses, o compromisso da comunidade negra de Montgomery começou a minguar. O comissário de polícia, citando um decreto que exigia que os táxis cobrassem uma tarifa mínima, ameaçou prender os taxistas que levassem os negros para o trabalho com desconto. Os líderes do boicote reagiram alistando 200 voluntários para participar de um esquema de caronas. A polícia começou a aplicar multas e assediar pessoas nos pontos de encontro das caronas. Os motoristas começaram a discutir. Foi ficando cada vez mais difícil pegar uma carona. King escreveu depois: as reclamações começaram a aumentar. Desde manhã cedo até a tarde da noite, meu telefone tocava e minha campainha raramente ficava em silêncio. Comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de continuar a luta. Uma noite, enquanto King estava pregando em sua igreja, um usher chegou correndo com uma mensagem urgente. Uma bomba explodira na casa de King, enquanto a mulher e a filha pequena estavam dentro. King correu para casa e foi recebido por uma multidão de várias centenas de negros, assim como o prefeito e o chefe de polícia. Sua família não tinha se machucado, porém as janelas da frente da casa estavam estilhaçadas e havia uma cratera na sua varanda. Se alguém estivesse nos cômodos da frente quando a bomba explodiu, essa pessoa poderia ter morrido. Enquanto King avaliava os estragos, cada vez mais negros chegaram. Os policiais começaram a mandar a multidão se dispersar. Alguém empurrou um policial. Uma garrafa voou pelo ar. Um dos policiais brandiu um cacetete. O chefe de polícia, que meses antes declarara publicamente seu apoio ao Conselho dos Cidadãos Brancos, uma organização racista, puxou King de lado
e pediu que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa para impedir que eclodisse um tumulto. King andou até a varanda. "Não façam nada por pânico!" ele gritou para a multidão. "Não saquem suas armas. Aquele que vive pela espada irá perecer pela espada." A multidão acalmou-se. "Devemos amar nossos irmãos brancos, a despeito do que eles façam conosco", disse King. "Devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos." Jesus ainda brada em palavras que ecoam através dos séculos: "Amai vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos tratam com desprezo." Era a mensagem de não violência que King vinha pregando cada vez mais havia semanas. Seu tema, baseado nas palavras de sermões de Gandhi e de Jesus, eram em vários aspectos um argumento que os fiéis não tinham ouvido naquele contexto antes. Uma invocação ao ativismo pacífico, ao amor triunfante e ao perdão de seus agressores, e uma promessa de que aquilo traria a vitória. Durante anos, o movimento pelos direitos civis vinha se mantendo vivo, apoiando-se em termos que remetiam a batalhas e conflitos. Havia contendas e reveses, vitórias e derrotas, que exigiam que todos renovassem seu compromisso com a luta. King deu às pessoas uma nova lente. Aquilo não era uma guerra, ele disse. Aquilo era um abraço. E o que foi igualmente importante, King lançou uma luz nova e diferente sobre o boicote. A questão não era apenas a igualdade nos ônibus, disse King. Aquilo era parte do plano de Deus. O mesmo destino que tinha dado fim ao colonialismo britânico na Índia e à escravidão nos Estados Unidos, e que levara Cristo a morrer na cruz para expurgar nossos pecados. Era o mais novo estágio no movimento que tivera início séculos antes, e como tal, exigia novas reações, estratégias e comportamentos diferentes, e era preciso que os participantes dessem a outra face. As pessoas podiam demonstrar sua lealdade adotando os novos hábitos sobre os quais King estava evangelizando. "Precisamos retribuir o ódio com o amor", King disse à multidão na noite do atentado. "Se eu for detido, nosso trabalho não vai se deter, pois o que estamos fazendo é certo, o que estamos fazendo é justo, e Deus está conosco." Quando King terminou de falar, a multidão andou de volta em silêncio para casa. "Se não fosse aquele pastor preto", disse um policial branco depois, "estaríamos todos mortos." Na semana seguinte, mais de 20 novos motoristas se inscreveram no esquema de caronas. Os telefonemas para a casa de King diminuíram. As pessoas começaram a se organizar sozinhas, assumindo a liderança do boicote, tocando o movimento. Quando mais bombas explodiram nos gramados de outros organizadores do boicote, o mesmo padrão se repetiu. Os negros de Montgomery apareciam em massa, testemunhavam sem violência nem confronto e depois voltavam para casa. Não era apenas em resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornava viável. As igrejas começaram a sediar assembleias toda semana, às vezes toda noite. Elas eram mais ou menos como o discurso do Dr. King depois do atentado com a bomba. Pegavam ensinamentos cristãos e os tornavam políticos. Taylor Brent me disse: "O movimento é uma saga. Para que ele funcione, a identidade de todo mundo tem que mudar." As pessoas de Montgomery tinham que aprender um novo jeito de agir. Em boa parte, como os alcoólatras anônimos, que tira sua força de reuniões de grupos em que os viciados aprendem novos hábitos e começam a acreditar observando os outros demonstrarem sua fé. Também os cidadãos de Montgomery aprenderam, nessas assembleias, novos comportamentos que se expandiram no movimento. As pessoas iam para ver como as outras estavam lidando com aquilo, disse Brent. Você começa a ver como parte de uma vasta empreitada social e depois de um tempo, você realmente acredita que é. Quando o policial de Montgomery recorreu a prisões em massa para deter o boicote 3 meses após ele ter começado, a comunidade aceitou a opressão. Quando 90 pessoas foram indiciadas por um tribunal superior, quase todas correram até o fórum e se apresentaram para ser presas. Algumas pessoas iam à delegacia para ver se seus nomes estavam na lista e ficavam decepcionadas quando não estavam. King escreveu depois: "Um povo antigamente dominado pelo medo tinha sido transformado." Nos anos seguintes, conforme o movimento se espalhou,
e houve ondas de assassinatos e ataques, prisões e espancamentos. Os protestantes, em vez de revidar o golpe, recuaram ou usar táticas que nos anos antes de Montgomery tinham sido o esteio dos ativistas. Simplesmente ficavam em pé no chão e diziam aos justiceiros brancos que estavam prontos para perdoá-los quando o ódio deles tivesse acabado. Em vez de deter o movimento, a tática da oposição apenas servira para lhe dar o mais impulso e para aproximar todos nós, escreveu King. Eles achavam que estavam lidando com um grupo que podia ser coagido ou forçado a fazer qualquer coisa que o homem branco quisesse. Não estavam cientes de que estavam lidando com negros que tinham sido libertados do medo. Há, é claro, numerosos e complexos motivos para que o boicote aos ônibus de Montgomery tenha dado certo e se tornado o estopim de um movimento que se espalharia por todo o sul dos Estados Unidos. Mas um fator essencial é esse terceiro aspecto dos hábitos sociais, embutidos na filosofia de King. Estava um conjunto de novos comportamentos que convertem os participantes de seguidores em líderes autogovernadores. Esses não são hábitos de modo como costumamos a pensar neles. No entanto, quando King reformulou a luta de Montgomery, dando aos protestantes um novo senso de identidade própria, o protesto tornou-se um movimento alimentado por pessoas que estavam agindo porque tinham assumido a posse de um acontecimento histórico. E esse padrão social, ao longo do tempo, tornou-se automático e expandiu-se para outros lugares e grupos de estudantes e protestantes que King jamais conheceu, mas que podiam assumir a liderança do movimento simplesmente observando como seus participantes se comportavam habitualmente. Em 5 de junho de 1956, um corpo de juízes determinou que a lei de segregação dos ônibus de Montgomery violava a Constituição. A cidade apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 17 de dezembro, mais de um ano após a prisão de Parks, a corte rejeitou o apelo final. 3 dias depois, os oficiais da cidade receberam a ordem. Os ônibus tinham que ser integrados. Na manhã seguinte, às 5h55, King, Nixon, Ralph Abernathy e outros subiram num ônibus municipal pela primeira vez em mais de 12 meses e sentaram-se na frente. Imagino que o senhor seja o reverendo King, não é? Perguntou o motorista branco. Sim, sou eu. Estamos muito contentes de ter o senhor esta manhã, disse o motorista. Mais tarde, Thurgood Marshall, advogado na NAACP e futuro juiz da Suprema Corte, alegaria que o boicote tivera pouco a ver com o fim da segregação nos ônibus de Montgomery. Tinha sido a Suprema Corte, não a capitulação de alguns dos lados que mudara a lei. Toda essa gente andando a pé a troco de nada, disse Marshall. Eles podiam muito bem ter esperado enquanto o caso dos ônibus passava pelos tribunais, sem todo o esforço e transtorno do boicote. Marshall, no entanto, estava errado em um aspecto importante. O boicote aos ônibus de Montgomery ajudou a gerar um novo conjunto de hábitos sociais que se espalharam rapidamente em Greensboro, na Califórnia do Norte, Selma, no Alabama, e Little Rock, no Arkansas. O movimento pelos direitos civis tornou-se uma onda de ocupações e protestos pacíficos, mesmo quando os participantes eram agredidos violentamente. No começo da década de 1960, ele alcançara a Flórida, a Califórnia, Washington e os salões do Congresso. Quando o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis de 1964, que tornava ilegais todas as formas de segregação, assim como a discriminação contra minorias e mulheres, ele equiparou os ativistas pelos direitos civis aos fundadores da nação, uma comparação que uma década antes teria sido um suicídio político. Esta semana faz 188 anos que um pequeno bando de homens valentes deu início a uma longa luta pela liberdade. Ele disse às câmeras de TV: agora, nossa geração de americanos foi conclamada a continuar a busca interminável por justiça dentro de nossas próprias fronteiras. Os movimentos não surgem porque todo mundo, de repente,
decide olhar na mesma direção ao mesmo tempo. Eles dependem de padrões sociais que começam com os hábitos de amizade, crescem através dos hábitos comunitários e são sustentados por novos hábitos que mudam a noção de identidade dos participantes. King viu o poder desses hábitos já no caso de Montgomery. Não posso encerrar sem dizer apenas uma palavra de cautela. Ele disse a uma igreja abarrotada na noite em que anunciou o fim do boicote. Mas ainda havia quase uma década de protestos pela frente. Mas ele tinha o desfecho em vista. Quando voltarmos para os ônibus, tenhamos amor o bastante para transformar um inimigo num amigo. Agora devemos avançar do protesto para a reconciliação. Com essa dedicação, conseguiremos sair da meia-noite sombria e desolada da desumanidade dos homens para com seus semelhantes, rumo à alvorada clara e reluzente da liberdade e da justiça. Capítulo 9. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? Na manhã em que os problemas começaram, anos antes de ela sequer se dar conta de que tinha problemas, Angie Beckman estava sentada em casa, olhando para a televisão, tão entediada que pensava seriamente em reorganizar a gaveta de talheres. Sua filha mais nova entrara no jardim de infância umas poucas semanas antes, e suas duas filhas mais velhas estavam no ensino médio, com uma vida repleta de amigos, atividades e fofocas que a mãe não tinha como entender. Seu marido, um agrimensor, muitas vezes saía para trabalhar às 8 e não voltava antes das 6. A casa estava vazia, a não ser por Beckman. Era a primeira vez em quase 2 décadas, desde que ela se casara aos 19 anos e engravidara aos 20, e seus dias foram tomados pela necessidade de preparar almoço para as meninas levarem à escola, brincar com elas de princesa e operar um serviço de transporte familiar. E ela se sentia genuinamente sozinha. No colegial, seus amigos diziam que ela devia virar modelo. Ela era tão bonita assim. Mas quando ela largou os estudos e casou-se com um guitarrista, que acabou arranjando um emprego de verdade, contentou-se em apenas ser mãe. Agora eram 10h30. Suas 3 filhas estavam fora, e Beckman recorrera de novo ao recurso de colar um papel em cima do relógio da cozinha, para se impedir de olhar para ele a cada 3 minutos. Ela não tinha ideia do que fazer depois disso. Naquele dia, fez um pacto consigo mesma. Se conseguisse aguentar até o meio-dia sem enlouquecer, nem comer o bolo que estava na geladeira, ela sairia de casa e faria algo divertido. Passou os 90 minutos seguintes tentando decidir exatamente o que seria. Quando o relógio marcou 12 em ponto, ela passou a maquiagem, pôs um vestido bonito, pegou o carro e foi a um cassino flutuante, a cerca de 20 minutos de casa. Mesmo ao meio-dia, numa quinta-feira, o cassino estava cheio de pessoas fazendo coisas que não eram assistir novela e dobrar a roupa limpa. Havia uma banda tocando perto da entrada. Uma mulher estava distribuindo drinks grátis. Beckman comeu um camarão de um buffet. Toda aquela experiência parecia uma excentricidade, como se ela estivesse cabulando aula. Ela andou até uma mesa de blackjack, onde um carteador pacientemente explicou as regras. Quando seus $40 de fichas acabaram, ela olhou para o relógio e viu que 2 horas haviam se passado voando, e ela precisava correr para casa para buscar sua filha mais nova. Naquela noite no jantar, pela primeira vez em um mês, ela tinha algum assunto para conversar, além de adivinhar os preços dos produtos antes dos participantes no programa The Price is Right. O pai de Angie Beckman era um caminhoneiro que refizera sua vida na meia-idade e tornara-se um compositor semi-famoso. Seu irmão virara compositor também e ganhara prêmios. Beckman, por outro lado, era muitas vezes apresentada por seus pais como aquela que virou mãe. Eu sempre me senti a pessoa sem talento da família, ela me disse. Acho que sou inteligente e sei que fui uma boa mãe, mas não havia muita coisa que eu pudesse apontar e dizer: é por isso que eu sou especial. Depois dessa primeira ida ao cassino flutuante, Beckman começou a frequentá-lo uma vez por semana, nas tardes de sexta-feira. Era uma recompensa por ter suportado dias vazios, mantendo a casa limpa, mantendo sua própria sanidade. Ela sabia que jogar a dinheiro podia gerar problemas, por isso estabeleceu regras rígidas para si mesma. Não mais que 1 hora na mesa de blackjack para cada ida ao cassino, e ela só apostava o que tinha na carteira. Eu considerava aquilo uma espécie de emprego,
Ela me disse. Nunca saía de casa antes do meio-dia e sempre voltava a tempo de buscar minha filha. Eu era muito disciplinada. Ela ficou boa. No começo, mal conseguia fazer com que o dinheiro durasse 1 hora. Após 6 meses, no entanto, tinha aprendido tantos truques que modificou suas regras para que permitissem turno de 2 ou 3 horas e ainda tinha dinheiro no bolso quando ia embora do cassino. Certa tarde, ela sentou-se à mesa de blackjack com $80 na bolsa e saiu com 530, o bastante para comprar comida, pagar a conta de telefone e guardar um pouco para o fundo de emergências. Àquela altura, a empresa proprietária do curso do cassino, Harrah's Entertainment, estava lhe enviando cupons para bufês grátis. Ela levava a família para jantar nas noites de sábado. O estado onde Beckman estava jogando, o Iowa, legalizara os jogos de aposta havia apenas alguns anos. Antes de 1989, os legisladores do estado receavam que as tentações das cartas e dos dados talvez fossem difíceis de resistir para alguns cidadãos. Era um receio tão antigo quanto o próprio país. O jogo de azar é filho da avareza, irmão da iniquidade e pai da perversidade, escreveu George Washington em 1783. Este é um vício que gera todos os males possíveis. Resumindo, poucos ganham com esta prática abominável, enquanto milhares são prejudicados. Proteger as pessoas de seus maus hábitos, na verdade, definir quais hábitos devem ser considerados maus para começo de conversa, é uma prerrogativa que os legisladores sempre tomaram avidamente para si. Prostituição, jogos de azar, venda de bebidas alcoólicas no dia de repouso, pornografia, empréstimos usurários, relações sexuais fora do casamento ou, se seus gostos forem incomuns, dentro do casamento. São todos hábitos que diversas legislaturas já regularam, proibiram ou tentaram desincentivar com leis rígidas e muitas vezes ineficazes. Quando o Iowa legalizou os cassinos, os jogadores estavam receosos a ponto de restringir a atividade aos barcos fluviais e determinar que ninguém podia arriscar mais de $5 por aposta, com uma perda máxima de $200 por pessoa por visita. Dentro de uns poucos anos, no entanto, depois que alguns dos cassinos do estado mudaram-se para o Mississippi, onde não havia limites para as apostas, a Assembleia Legislativa do Iowa revogou essas restrições. Em 2010, os cofres do estado incharam com mais de $269 milhões de impostos sobre jogos de azar. Em 2000, os pais de Andy Beckman, ambos fumantes de longa data, começaram a revelar indícios de doenças pulmonares. Ela passou a ir de avião ao Tennessee para visitá-los a cada 2 semanas, comprando mantimentos e ajudando a preparar o jantar. Quando voltava para encontrar o marido e as filhas em casa, esses períodos agora pareciam ainda mais solitários. Às vezes, a casa vazia o dia inteiro. Era como se na ausência dela, seus amigos tivessem se esquecido de convidá-la para fazer coisas e sua família tivesse aprendido a se virar sozinha. Beckman estava preocupada com os pais, chateada porque o marido parecia mais interessado no seu trabalho do que nas ansiedades dela, e ressentida com as filhas, que não percebiam que ela precisava delas agora, depois de todos os sacrifícios que fizera quando eram pequenas. Mas sempre que ela chegava ao cassino, essas tensões evaporavam. Ela começou a ir 2 vezes por semana, quando não estava visitando os pais, e depois toda a segunda, quarta e sexta. Ela ainda tinha regras, mas agora jogava havia anos e conhecia os axiomas que regem a vida dos jogadores sérios. Nunca apostava menos de $25 por mão e sempre jogava 2 mãos ao mesmo tempo. Você tem mais chances numa mesa com limite maior do que numa com limite menor. Ela me disse, você precisa ser capaz de atravessar os trechos difíceis até que sua sorte mude. Eu já vi pessoas entrarem com $150 e ganharem 10 mil. Sabia que eu podia fazer isso se seguissem minhas regras. Eu estava no controle. Àquela altura, ela não tinha que pensar se ia pedir outra carta ou dobrar a aposta. Agia automaticamente. Assim como Eugene Pauli, o amnésico, acabara aprendendo a sempre escolher o retângulo da cartolina certo. Um dia, em 2000, Beckman saiu do cassino com $6 mil, o bastante para pagar 2 meses de aluguel e todas as contas de cartão de crédito que estavam se acumulando na porta de sua casa. Em outra ocasião, foi embora com $2 mil. Às vezes ela perdia, mas aquilo era parte do jogo. Um jogador esperto sabia que é preciso descer para subir. Por fim, a Harrah's acabou lhe oferecendo uma linha de crédito para que ela não precisasse carregar tanto dinheiro vivo.
Outros jogadores a procuravam e sentavam à sua mesa, porque ela sabia o que estava fazendo. No buffet, os funcionários a deixavam passar na frente da fila. Eu sei jogar, ela me disse. Sei que isso parece a fala de alguém que tem um problema e não admite. Mas o único erro que eu cometia era não parar. Não havia nada de errado no jeito como eu jogava. As regras de Beckman tornaram-se mais flexíveis aos poucos, conforme aumentava o porte de seus ganhos e perdas. Houve um dia em que ela perdeu $800 em 1 hora. Depois ganhou 1.200 em 40 minutos. Então sua sorte mudou de novo, e ela foi embora com $4.000 de prejuízo. Em outra ocasião, perdeu $3.500 de manhã. Ganhou 5.000 antes da tarde e perdeu mais de 3.000 ao longo da tarde. O cassino mantinha registros do quanto ela devia e do quanto ganhara. Ela própria parara de controlar isso. Então, certo mês, ela não tinha dinheiro suficiente no banco para pagar a conta de eletricidade. Ela pediu um pequeno empréstimo aos pais e depois outro. Pegou 2.000 emprestados no mês, 2.500 no mês seguinte. Não era nada demais. Eles tinham o dinheiro. Beckman nunca teve problemas com bebida, drogas ou comida em excesso. Era uma mãe normal, com os mesmos altos e baixos que todo mundo. Por isso a compulsão pelo jogo que ela sentia, a atração insistente que a deixava distraída ou irritadiça nos dias em que não ia ao cassino, o modo como ela se via, pensando naquilo o tempo todo, a adrenalina que sentia quando estava ganhando, a pegou completamente desprevenida. Era uma sensação nova, tão inesperada que ela mal percebeu ser um problema, enquanto aquilo não se apoderou completamente da sua vida. Pensando em retrospectiva, parecia que não houvera uma linha divisória. Um dia era divertido e no dia seguinte era incontrolável. Em 2001, ela estava indo ao cassino, todos os dias. Ia sempre que brigava com o marido ou sentia que suas filhas não lhe davam valor. Nas mesas, ela ficava ao mesmo tempo entorpecida e excitada, e suas ansiedades atenuavam-se de um modo que ela não podia mais ouvi-las. O êxtase de vencer era imediato. A dor de perder passava depressa. Você quer dar uma de importante? Sua mãe lhe dizia, quando Beckman ligava para pedir mais dinheiro emprestado. Continua jogando porque quer chamar atenção. Porém, não era aquilo. Eu só queria me sentir boa em alguma coisa. Ela me disse. Aquilo era a única coisa que eu já fizera na vida, onde parecia que eu tinha uma habilidade. No verão de 2001, a dívida de Beckman, com Haras, chegou a $20.000. Ela vinha mantendo as perdas em segredo do marido. Mas quando sua mãe finalmente cortou os empréstimos, ela não aguentou mais e confessou. Eles contrataram um advogado especializado em falências, cortaram seus cartões de crédito e sentaram-se à mesa da cozinha para traçar um plano para sua vida, mais austera e responsável. Ela levou seus vestidos para uma loja de roupas usadas e aguentou a humilhação de ver uma menina de 19 anos recusar quase todas, dizendo que estavam fora de moda. Por fim, começou a parecer que a pior parte tinha passado. Ela pensou que a compulsão finalmente acabara. Mas é claro que aquilo ainda não estava nem perto do fim. Anos depois, após ter perdido tudo e arruinado sua vida e a do marido, após ter jogado fora centenas de milhares de dólares e seu advogado ter alegado diante do Supremo Tribunal do Estado que Angie Beckman jogava não por escolha, mas por hábito, e portanto não devia ser culpabilizada por suas perdas. Após ela se tornar objeto de escárnio na internet, onde as pessoas a comparavam com Jeffrey Dahmer e com pais que maltratam os filhos, ela se perguntaria: até que ponto eu realmente sou responsável? Sinceramente, acredito que qualquer pessoa no meu lugar teria feito as mesmas coisas, Beckman me disse. Numa manhã de julho de 2008, um homem desesperado que estava passando as férias na costa oeste do país de Gales pegou o telefone e ligou para a emergência. Acho que matei minha mulher, ele disse. Ai, meu Deus, achei que alguém tinha invadido a van. Eu estava brigando com aqueles meninos. Mas era a Christine. Eu devia estar sonhando ou alguma coisa assim. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? 10 minutos depois, os policiais chegaram e encontraram Brian Thomas, chorando ao lado de sua van de acampamento. Ele explicou que, na noite anterior, ele e sua mulher estavam dormindo dentro da van, quando foram acordados por garotos apostando corrida no estacionamento. Eles mudaram a van de lugar para a ponta do estacionamento e voltaram a dormir. Então, algumas horas depois, Thomas acordou e viu um homem de calça jeans e blusa de lã preta, um dos quais estavam apostando corrida. Ele pensou, deitado em cima de sua mulher. Ele gritou com o homem,
agarrou-o pelo pescoço e tentou tirá-lo dali. Era como se estivesse reagindo automaticamente, ele disse à polícia. Quanto mais o homem lutava, mais forte Thomas apertava sua garganta. O homem arranhou o braço de Thomas e tentou revidar. Porém, Thomas o estrangulava cada vez mais. E por fim o homem parou de se mexer. Então Thomas percebeu que não era um homem que ele tinha nas mãos, mas sim sua mulher. Ele soltou o corpo dela e começou a cutucar seu ombro de leve, tentando acordá-la, perguntando se ela estava bem. Era tarde demais. Achei que alguém tivesse invadido a van e eu a estrangulei. Thomas disse à polícia aos prantos. Ela é meu mundo. Ao longo dos 10 meses seguintes, enquanto Thomas aguardava o julgamento na prisão, um retrato do assassino surgiu. Quando criança, Thomas começara a ter acessos de sonambulismo. Às vezes vários por noite. Ele saía da cama, andava pela casa e brincava com brinquedos, ou pegava alguma coisa para comer. Na manhã seguinte não lembrava de nada do que tinha feito. Aquilo virou uma piada na família. Aparentemente, uma vez por semana, ele perambulava até o quintal ou até o quarto de outra pessoa, sempre dormindo. Era um hábito. Sua mãe explicava quando os vizinhos perguntavam por que o filho dela estava cruzando o gramado deles, descalço e de pijama. Quando já era mais velho, ele acordava com cortes nos pés, sem lembrar de onde tinham vindo. Ele uma vez nadou num canal sem acordar. Quando se casou, sua mulher ficou tão preocupada com a possibilidade de ele sair de casa e entrar no meio do trânsito que passou a trancar a porta e dormir com as chaves embaixo do travesseiro. Toda noite o casal ia para a cama e dava um beijo e um carinho. Thomas disse depois, e então ele ia para o seu próprio quarto e dormia na sua própria cama. Não fosse assim, suas mexidas e viradas inquietas, os gritos e gemidos e ocasionais passeios mantinham Christine acordada a noite inteira. O sonambulismo é um lembrete de que a vigília e o sono não são mutuamente exclusivos, me disse Mark Malwood, professor de neurologia da Universidade de Minnesota, um pioneiro na compreensão dos padrões de sono. A parte do cérebro que monitora seu comportamento está dormindo, mas as partes capazes de atividades muito complexas estão acordadas. O problema é que não há nada guiando o cérebro além de padrões básicos, seus hábitos mais básicos. Você segue o que já existe na sua cabeça, pois não é capaz de fazer uma escolha. Por lei, a polícia tinha que indiciar Thomas pelo assassinato, mas todas as evidências pareciam indicar que ele e a mulher tinham um casamento feliz antes daquela noite terrível. Não havia nenhum histórico de maus-tratos. Eles tinham 2 filhas adultas e recentemente haviam reservado um cruzeiro pelo Mediterrâneo para comemorar seu 40º aniversário de casamento. Os procuradores pediram que um especialista em sono, Dr. Chris Idzikowski, do Edinburgh Sleep Center, examinasse Thomas e avaliasse uma teoria, que ele estava inconsciente quando matou a mulher. Em 2 sessões separadas, uma no laboratório de Idzikowski e outra dentro da prisão, o pesquisador instalou sensores em todo o corpo de Thomas e mediu suas ondas cerebrais, seu movimento ocular, os músculos do queixo e das pernas, seu fluxo nasal de ar, seu esforço respiratório e seus níveis de oxigênio enquanto dormia. Thomas não era a primeira pessoa a alegar que cometera um crime enquanto estava dormindo e, consequentemente, não devia ser considerado responsável por seu ato. Há um longo histórico de réus afirmando que não são culpados devido ao automatismo, como são conhecidos os sonambulismos e outros comportamentos inconscientes. E na década passada, conforme nossa compreensão da neurologia dos hábitos e do livre-arbítrio tornou-se mais sofisticada, essas defesas ficaram mais convincentes. A sociedade, como representada por nossos tribunais e júris, concordou que alguns hábitos são tão poderosos que sobrepujam nossa capacidade de fazer escolhas, e, portanto, não somos responsáveis pelo que fazemos. O sonambulismo é um subproduto estranho do aspecto normal do funcionamento do cérebro durante o sono. Na maior parte do tempo, conforme o nosso corpo entra e sai das diferentes fases de repouso, nossa estrutura neurológica mais primitiva, o tronco encefálico, paralisa os membros e o sistema nervoso, permitindo que o cérebro vivencie sonhos sem que nosso corpo se mexa. Geralmente as pessoas podem transitar de imobilidade à paralisia e vice-versa, várias vezes por noite, sem nenhum problema. Dentro da neurologia, isso é conhecido como a troca. O cérebro de algumas pessoas, no entanto, sofre de erros de troca. Elas entram numa paralisia incompleta enquanto dormem, e seus corpos continuam ativos
enquanto elas sonham ou passam de uma fase do sono para outra. Essa é a causa central do sonambulismo. E para a maioria dos que padecem desse distúrbio, de um problema incômodo, porém benigno, alguém talvez sonhe que está comendo um bolo, por exemplo, e na manhã seguinte encontra uma caixa de donuts saqueada na cozinha. Alguém sonha que está indo ao banheiro e depois descobre uma poça no corredor. Os sonâmbulos podem agir de maneiras complexas. Por exemplo, podem abrir os olhos, enxergar e se movimentar, dirigir um carro ou preparar uma refeição. Tudo isso enquanto essencialmente inconscientes, pois as partes de seu cérebro associadas aos atos de enxergar, caminhar, dirigir e cozinhar podem funcionar enquanto eles estão dormindo, sem receber estímulos das partes mais avançadas do cérebro, como o córtex pré-frontal. Sabe-se de sonâmbulos que fervem água e fazem chá. Houve um que pilotou uma lancha. Outro ligou uma serra elétrica e começou a alimentá-la com pedaços de madeira antes de voltar para a cama. Mas, em modo geral, os sonâmbulos não fazem coisas perigosas para si mesmos ou para os outros. Mesmo dormindo, há um instinto de evitar o perigo. No entanto, ao examinar o cérebro de sonâmbulos, os cientistas encontraram uma distinção entre o sonambulismo, enquanto as pessoas podem sair da cama e começar a agir de acordo com seus sonhos ou outros impulsos leves, e algo chamado terrores noturnos. Quando o terror noturno ocorre, a atividade dentro do cérebro da pessoa é marcadamente diferente de quando ela está acordada, semiconsciente ou mesmo sofrendo do sonambulismo. As pessoas em meio a terrores noturnos parecem ser tomadas por ansiedades terríveis, mas não estão sonhando no sentido normal da palavra. Seu cérebro fica inativo, a não ser pelas regiões neurológicas mais primitivas, o que inclui os chamados geradores de padrões centrais. Essas áreas do cérebro são as mesmas estudadas pelo Dr. Larry Square e os cientistas do MIT, que descobriram o mecanismo neurológico do loop do hábito. Para um neurologista, na verdade, um cérebro vivenciando um terror noturno é muito parecido com o cérebro seguindo um hábito. Os comportamentos de pessoas tomadas por terrores noturnos são hábitos, embora do tipo mais primitivo. Os geradores de padrões centrais que funcionam durante um terror noturno são o lugar do qual vêm padrões comportamentais como andar, respirar, esquivar-se de um barulho alto ou lutar contra um agressor. Geralmente não pensamos nesses comportamentos como hábitos, mas é isso que eles são. Comportamentos automáticos tão arraigados na nossa neurologia, como mostram os estudos, podem acontecer quase sem receber estímulos das regiões superiores do cérebro. Porém, esses hábitos, quando ocorrem durante terrores noturnos, são diferentes num aspecto crucial, já que o sono desativa o córtex pré-frontal e outras áreas superiores da cognição. Quando um hábito de terror noturno é deflagrado, não há possibilidade de intervenção consciente. Se o hábito de lutar ou correr é ativado por um terror noturno, não há chance de alguém poder suplantá-lo, com lógica ou razão. Pessoas com terrores noturnos não estão sonhando no sentido normal, disse o neurologista. Não há enredos complexos, como você e eu lembramos de um pesadelo. Se elas lembram de alguma coisa, depois é apenas uma imagem ou emoções, uma fatalidade iminente, um medo terrível, a necessidade de defender a si mesmas ou outra pessoa. Essas emoções são muito poderosas. No entanto, estão entre as deixas mais básicas para todos os tipos de comportamentos que aprendemos ao longo de nossas vidas. Reagir a uma ameaça, fugindo ou nos defendendo, é algo que todos praticamos desde que éramos bebês. E quando essas emoções acontecem e não há chance de o cérebro mais elevado situar as coisas num contexto, nós reagimos do modo como nossos hábitos mais profundos nos mandam reagir. Corremos, lutamos ou seguimos qualquer que seja o padrão comportamental, onde for mais fácil o cérebro se agarrar. Quando uma pessoa em meio a um terror noturno começa a se sentir ameaçada ou sexualmente excitada, duas das experiências de terror noturno mais comuns, ela reage de acordo com os hábitos associados a esses estímulos. Já houve pessoas durante terrores noturnos que pularam de telhados altos porque acreditavam estar fugindo de agressores. Já houve as que mataram seus próprios bebês porque acreditavam estar lutando com animais selvagens. Já houve as que estupraram seus cônjuges, mesmo enquanto a vítima implorava que eles parassem, pois, uma vez que a pessoa dormindo ficou excitada, ela seguiu o hábito arraigado de satisfazer o impulso. O sonambulismo parece permitir alguma escolha,
alguma participação de nosso cérebro mais elevado que nos manda ficar longe da beira do telhado. Alguém em meio a um terror noturno. No entanto, simplesmente segue o loop do hábito até onde quer que ele leve. Alguns cientistas suspeitam que os terrores noturnos talvez sejam genéticos. Outros dizem que doenças como o mal de Parkinson os tornam mais prováveis. Suas causas não são bem compreendidas, mas para várias pessoas, os terrores noturnos envolvem impulsos violentos. A violência relacionada aos terrores noturnos parece ser uma reação à imagem concreta e assustadora que o indivíduo é capaz de descrever depois, escreveu um grupo de pesquisadores suíços em 2009. Entre pessoas sofrendo de um certo tipo de distúrbio do sono, registrou-se a ocorrência de tentativa de agressão do parceiro de cama, em 64% dos casos, com ferimentos em 3%. Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, há um histórico de assassinos, alegando que terrores noturnos os levaram a cometer crimes que eles jamais teriam perpetrado conscientemente. 4 anos antes de Thomas ser preso, por exemplo, um homem chamado Julius Lowe foi absolvido da acusação de assassinar seu pai de 83 anos, após alegar que o ataque ocorreu durante um terror noturno. Os promotores argumentaram que era extremamente implausível acreditar que Lowe estava dormindo enquanto socou, chutou e pisoteou seu pai durante mais de 20 minutos, deixando-o com mais de 90 ferimentos. O júri discordou e o absolveu. Em setembro de 2008, Donna Shepard Saunders, de 33 anos, quase asfixiou sua mãe segurando um travesseiro contra o seu rosto durante 30 segundos. Ela depois foi absolvida da tentativa de assassinato, alegando que agira enquanto estava dormindo. Em 2009, um soldado britânico admitiu ter estuprado uma adolescente, mas disse que estava dormindo e inconsciente quando se despia. Baixava as calças dela e começara a fazer sexo. Quando ele acordou no meio do estupro, pediu desculpas e chamou a polícia. Eu meio que acabei de cometer um crime, ele disse ao atendente do serviço de emergência. Sinceramente, não sei o que aconteceu. Eu acordei em cima dela. Ele não tinha um histórico de terrores noturnos e foi declarado inocente. No século passado, mais de 150 assassinos e estupradores já escaparam à punição usando a defesa do automatismo. Juízes e júris, agindo em nome da sociedade, disseram que, já que os criminosos não escolheram cometer seus crimes, visto que não participaram conscientemente da violência, eles não deveriam arcar com a culpa. Para Brian Thomas, também parecia uma situação em que um distúrbio do sono, e não um impulso assassino, era o responsável. Eu nunca vou me perdoar. Jamais. Ele disse a um dos promotores. Por que eu fiz isso? Depois que o Dr. Idskovsky, o especialista em distúrbios do sono, observou Thomas em seu laboratório, ele apresentou suas descobertas. Thomas estava dormindo enquanto matou a esposa. Não tinha conscientemente cometido um crime. Quando o julgamento começou, os promotores apresentaram suas provas ao júri. Disseram aos jurados que Thomas admitira ter assassinado sua esposa. Ele sabia que tinha um histórico de sonambulismo. O fato de ele ter deixado de tomar precaução enquanto estava de férias, afirmaram eles, o tornava responsável por seu crime. Mas conforme as discussões avançaram, ficou claro que os promotores estavam lutando por uma causa perdida. O advogado de Thomas argumentou que seu cliente não tivera a intenção de matar sua esposa. Na verdade, ele nem estava no controle de suas próprias ações naquela noite. Estava, sim, reagindo automaticamente a uma percepção de ameaça. Estava obedecendo a um hábito quase tão antigo quanto nossa espécie, o instinto de lutar contra um agressor e proteger uma pessoa amada. Uma vez que as partes primitivas do seu cérebro foram expostas a uma deixa, alguém estrangulando sua mulher, seu hábito assumiu o controle e revidou, sem chances de sua cognição superior intervir. Thomas não era culpado de nada, além de ser um humano, argumentou o advogado, e de reagir de modo como sua neurologia e seus hábitos mais primitivos o obrigava a se comportar. Mesmo as próprias testemunhas da promotoria pareceram sustentar a defesa, embora Thomas soubesse que podia sofrer de sonambulismo. Afirmaram os psicólogos da própria promotoria. Não havia nada que lhe sugerisse, portanto, ser previsível, que talvez matasse alguém. Ele nunca atacara ninguém durante o sono, nunca tinha machucado sua esposa antes, quando o chefe dos psiquiatras da promotoria depois, o advogado de Thomas deu início ao seu interrogatório. Parecia justo que Thomas fosse condenado por um ato que não tinha como saber que ia acontecer. A doutora Caroline Jacob disse que, na sua opinião,
Thomas não poderia ter previsto razoavelmente seu crime. E se fosse considerado culpado e sentenciado ao Broadmoor Hospital, onde residiam alguns dos criminosos mais perigosos e perturbados da Inglaterra, bem, o lugar dele simplesmente não é ali. Na manhã seguinte, o chefe da promotoria dirigiu-se ao júri. No momento do assassinato, o réu estava dormindo e sua mente não tinha controle do que seu corpo estava fazendo. Ele disse: chegamos à conclusão de que não mais seria benéfico ao interesse público continuar pleiteando por um veredito especial dos senhores. Portanto, não oferecemos mais nenhuma evidência e os convidamos a pronunciar um veredito de inocente. E foi o que o júri fez. Antes de Thomas ser posto em liberdade, o juiz lhe disse: você é um homem decente e um marido devoto. Suspeito fortemente que você possa estar vivenciando uma sensação de culpa. Aos olhos da lei, você não carrega nenhuma responsabilidade. Está dispensado. Parece um resultado justo, afinal, Thomas, obviamente, ficou devastado com seu crime. Não tinha ideia do que estava fazendo quando agiu. Simplesmente seguia um hábito. E sua capacidade de tomar decisões se encontrava efetivamente incapacitada. Thomas é o assassino mais digno de compaixão que se pode conceber. Alguém tão perto de ser ele próprio uma vítima, que quando o julgamento terminou, o juiz tentou consolá-lo. No entanto, muitas dessas desculpas podem ser aplicadas ao caso de Angie Beckman, a viciada em jogos. Ela também ficava devastada com as coisas que fazia. Ela diria depois que carregava uma sensação profunda de culpa, e como ficou provado, também estava seguindo hábitos profundamente arraigados, que tornavam cada vez mais difícil a intervenção de uma decisão consciente. Porém, aos olhos da lei, Beckman é responsável por seus hábitos e Thomas não é. É certo dizer que Beckman, uma viciada em jogos, é mais culpada que Thomas, um assassino? O que isso nos diz sobre a ética do hábito e da escolha? 3 anos depois de Angie Beckman declarar falência, seu pai faleceu. Ela passara os 5 anos anteriores viajando de avião entre a sua casa e a dos pais, cuidando deles, enquanto ficavam cada vez mais doentes. A morte dele foi um golpe. Então, 2 meses depois, a mãe de Angie morreu. Meu mundo inteiro se desintegrou, ela disse. Eu acordava toda manhã e por um segundo esquecia que eles tinham falecido. Então me assaltava o fato de que eles estavam mortos. E eu sentia como se alguém estivesse pisando em cima do meu peito. Eu não conseguia pensar em mais nada. Não sabia o que fazer quando saía da cama. Quando os testamentos deles foram lidos, Beckman descobriu que tinha herdado quase $1 milhão. Ela usou 275 mil para comprar uma nova casa para sua família no Tennessee, perto de onde sua mãe e seu pai haviam morado, e gastou um pouco mais para fazer com que suas filhas, crescidas, se mudassem para perto, para que todos ficassem próximos. O jogo em cassinos era ilegal no Tennessee. Era ilegal no Tennessee. E eu não queria cair de novo em padrões ruins. Ela me disse: queria viver longe de qualquer coisa que me lembrasse de quando eu me sentia fora de controle. Ela mudou os seus números de telefone e não deu seu novo endereço aos cassinos. Assim parecia mais seguro. Então, certa noite, passeando de carro por sua antiga cidade natal, com o marido, recolhendo os últimos móveis de sua casa anterior, Angie começou a pensar nos seus pais, como ela conseguiria viver sem eles. Porque não tinha sido uma filha melhor, ela começou a hiperventilar. Parecia o começo de uma crise de pânico. Fazia anos, desde a última vez que jogara. Mas naquele momento ela sentiu que precisava achar alguma coisa que distraísse sua mente da dor. Ela olhou para o marido. Estava desesperada. Aquilo era coisa de uma vez só. Vamos ao cassino, ela disse. Quando eles entraram, um dos gerentes a reconheceu, de quando ela era frequentadora habitual, e os convidou para o lounge dos jogadores. Ele perguntou como ela tinha andado, e tudo saiu numa enxurrada. A morte dos pais e como tinha sido duro para ela, como estava exausta o tempo inteiro, como sentia que estava à beira de um colapso. O gerente soube escutar bem. Era uma sensação muito boa, finalmente dizer tudo aquilo em que ela estava pensando e ouvir que era normal se sentir desse jeito. Então sentou-se numa mesa de blackjack e jogou durante 3 horas. Pela primeira vez em meses, a ansiedade dissipou-se e virou um ruído de fundo. Ela sabia como fazer aquilo, sua mente ficou em branco. Ela perdeu alguns milhares de dólares, e a Harrah's Entertainment, empresa proprietária do cassino, era conhecida no ramo dos jogos de aposta pela sofisticação de seus sistemas de acompanhamento de clientes. A base desse sistema eram programas de computador bastante parecidos com os que Andrew Paul criou na Target,
Algoritmos previsivos que estudam os hábitos dos jogadores e tentam descobrir formas de convencê-los a gastar mais. A companhia atribuía aos jogadores um valor previsto de vida, e os programas geravam calendários que previam a frequência com que eles frequentariam o cassino e o quanto gastariam. A empresa rastreava os clientes através de cartões de fidelidade, cupons de refeição grátis e vales dinheiro enviados pelo correio. Atendentes de telemarketing ligavam para a casa das pessoas para perguntar por onde elas tinham andado. Os funcionários do cassino eram treinados para incentivar os visitantes a discutir suas vidas, na esperança de que eles revelassem informações que pudessem ser usadas para prever quanto dinheiro eles tinham para apostar. Um executivo da Harrah's chamava essa abordagem de marketing pavloviano. A empresa realizava milhares de testes todo ano para aperfeiçoar seus métodos. O acompanhamento de clientes elevara os lucros da empresa em bilhões de dólares, e era tão preciso que eles podiam rastrear. Se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação para a gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês. Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo? E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos. Os gastos de um jogador até cada centavo e cada minuto. A Harrah's, é claro, estava muito ciente de que Beckman declarara falência uns poucos anos antes e se livrara de ter que pagar $20.000 em dívidas de jogos. Mas logo após sua conversa com o gerente do cassino, ela começou a receber telefonemas com ofertas de limusines grátis que a levariam para os cassinos no Mississippi. Eles se ofereceram para levá-la de avião com seu marido para Lake Tahoe, colocá-los numa suíte e lhes dar ingressos para um show dos Eagles. Eu falei que minha filha tinha que ir e queria levar um amigo, disse Beckman. Não havia problema algum, respondeu a empresa. As passagens aéreas e a hospedagem de todos eram grátis. No show, ela sentou-se na primeira fila e Harrah's lhe deu 10.000 para jogar como oferta da casa. As ofertas continuaram vindo, toda semana. Outro cassino telefonava. Perguntava se ela queria uma limusine, ingressos para shows, passagens de avião. Beckman resistiu no início, mas por fim começou a dizer sim, toda vez que chegava um convite. Quando uma amiga da família mencionou que queria se casar em Las Vegas, Beckman deu um telefonema. E no fim de semana seguinte, eles estavam no palácio. Há pessoas que nem sequer sabem que esse hotel existe, ela me disse. Eu telefonei e perguntei. O atendente disse que o hotel é exclusivo demais para passar informações por telefone. O quarto era algo saído de um filme. Tinha 6 camas, um mezanino e uma banheira aquecida particular para cada quarto. Eu tinha um mordomo. Quando ela chegava aos cassinos, seus hábitos de jogo assumiam o controle assim que entrava. Ela muitas vezes jogava durante horas seguidas. Primeiro começava com apostas pequenas, usando só o dinheiro do cassino. Depois, as quantias ficavam maiores, e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático. Não lhe parecia que havia um problema. No final, estava jogando $200 a $300 por mão, 2 mãos por vez, às vezes durante 12 horas sem parar. Certa noite ganhou $60.000. 2 vezes ela saiu com $40.000 de lucro. Uma vez foi a Las Vegas com $100.000 na bolsa e voltou para casa sem nada. Aquilo não mudava realmente seu estilo de vida. Sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro. Afinal, era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança, para que ela pudesse desfrutar. Ela tentou ir mais devagar. Porém, os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes. Um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana. Ela disse, eles diziam, nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom, e você não tem jogado muito ultimamente. Bom, eles de fato faziam essas coisas legais. Para mim. Em 2005, a avó de seu marido morreu e a família voltou à sua antiga cidade natal para comparecer ao velório. Ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte.
No decorrer de 12 horas, ela perdeu $250 mil. Naquele momento, era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo. Quando ela pensava naquilo depois, $250 mil evaporado não parecia real. Ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa, de que seu casamento era feliz, enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade, de que seus amigos eram próximos, enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava, de que ela era uma boa mãe, enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera, engravidando cedo demais, de que seus pais teriam ficado contentes de ver seu dinheiro ser jogado no lixo daquele jeito. Parecia que havia apenas duas escolhas: continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar. $250 mil. Ela não contou para o marido. Eu me concentrava em alguma coisa nova sempre que aquela noite surgia na minha mente, disse. No entanto, as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas. Em algumas noites, depois que seu marido adormecia, Beckman saía da cama, sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas, tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido. A depressão, que começara depois da morte de seus pais, parecia estar ficando mais profunda. Ela sentia-se muito cansada o tempo todo. E a Harras continuava telefonando. Este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu. E então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro, ela disse. Às vezes eu começava a me sentir agitada, como se não conseguisse pensar direito. E sabia que se fingisse que ia, talvez, fazer outra viagem em breve, isso me acalmaria. Então eles ligavam e eu dizia que sim, pois era tão fácil ceder. Eu realmente acreditava que podia recuperar o dinheiro. Já tinha recuperado antes, se não fosse possível vencer. O jogo não seria permitido por lei, certo? Em 2010, um neurocientista cognitivo chamado Reza Habib pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando. Metade dos participantes era de jogadores patológicos, pessoas que tinham mentido para a família sobre o vício no jogo, que tinham faltado ao trabalho para jogar ou passado cheques sem fundo para um cassino, enquanto outra metade era pessoas que jogavam socialmente, mas não demonstravam nenhum comportamento problemático. Todos foram deitados, de costas, dentro de um tubo estreito, e receberam a instrução de observar rodas com o número 7, maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo. O caça-níqueis estava programado para gerar 3 resultados: uma combinação vitoriosa, uma perdedora e uma quase vitoriosa, em que as figuras quase combinavam, mas no último segundo deixavam de se alinhar. Nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum. Só o que eles tinham que fazer era observar a tela, enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica. Estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios. Habib me disse: o que descobrimos foi que, neurologicamente falando, os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória quando os símbolos se alinhavam, mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade. As áreas de seu cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos. Mas o realmente interessante foram as quase vitórias. Para os jogadores patológicos, perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória. Seu cérebro reagia quase do mesmo jeito. Mas para um jogador não patológico, uma quase vitória parecia uma derrota. Pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu. Os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento, mas de uma perspectiva neurológica. Eles viam de jeitos diferentes. Pessoas com problemas com o jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias, o que, segundo a hipótese de Habib, é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas, porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Os jogadores não compulsivos, ao ver uma quase vitória, recebiam uma dose de apreensão que deflagrava um hábito diferente. Aquele que diz: eu deveria parar antes que fique pior. Não está claro se o cérebro dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim, ou se a exposição prolongada a caça-níqueis, pôquer online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro.
O que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam as informações, o que ajuda a explicar por que Andy Beckman perdia o controle toda vez que entrava no cassino. As empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência, é claro, e é por isso que nas últimas décadas os caça-níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade constante de quase vitórias. Os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aqueles que tornam os cassinos, pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos. Acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira, disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sob a condição de anonimato. Quer saber por que as vendas dispararam? 1 em cada 2 bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou. As áreas do cérebro que Habib examinou em seu experimento, os gânglios basais e o tronco cerebral, são as mesmas regiões que os hábitos residem, e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturnos começam. Na última década, conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região, tais como remédios para o mal de Parkinson, aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos. Ações judiciais coletivas nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos, alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar, comer, comprar e se masturbar compulsivamente, afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito. Em 2008, um júri federal do Minnesota concedeu 8,2 milhões de dólares a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica, após o homem ter alegado que seu medicamento fizera perder mais de 250 mil dólares em jogos de azar. Há centenas de casos similares pendentes. Nesses casos, podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões, pois podemos apontar uma droga que afeta sua neuroquímica, disse Habib. Porém, quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos, a aparência é muito semelhante, tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa no medicamento. Eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar, não conseguem resistir ao anseio. Então, por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson não estão? Em 18 de março de 2006, Andy Beckman viajou de avião para um cassino, a convite da Hararas. Àquela altura, sua conta bancária estava quase zerada. Quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira, chegou ao valor aproximado de 900 mil dólares. Ela dissera a Hararas que estava praticamente sem dinheiro, mas o homem ao telefone lhe disse para ir mesmo assim. Disse que eles abririam uma linha de crédito para ela. Era como se eu não pudesse dizer não. Como se, sempre que eles balançavam, a mínima tentação na minha frente. Se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação pra gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês. Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo? E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos.